Olá, alunos! Eu sou a Juliana e esse é o Curso de Artes. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre patrimônio cultural. A gente precisa saber identificar na prova do Enem o que é o patrimônio material e o que é o patrimônio imaterial quando a gente fala de patrimônio cultural, certo? Então, o nosso objetivo aqui nesse vídeo é que você saia daqui com esse conceito bem estabelecido. Muito bem. Então, o patrimônio material a gente define ele de acordo com o site do IPHAN, que é o órgão brasileiro público responsável por cuidar do nosso patrimônio, não é? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No site do IPHAN, a definição é essa aqui, ó. São todos os bens tombados de natureza material que podem ser imóveis, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais, ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, certo? Então o IPHAN é responsável por definir o que vai ser considerado patrimônio material, por fazer o processo para tentar proteger esse patrimônio material e conservá-lo, certo? Esse é o objetivo desse órgão público que a gente tem, que faz parte, então, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, não é? Quando a gente olha, então, em termos do que pode ser patrimônio material, vamos dar uma olhadinha em umas fotos para a gente perceber, tentar guardar, não é? O que significa patrimônio material. Então, o patrimônio material ele vai ter alguma coisa que é muito concreta, que a gente consegue identificar, não é? Então, no caso, por exemplo, do Centro Histórico de Ouro Preto, que tem uma série de edifícios históricos, né? Não só as igrejas, mas também sedes do governo, na época da mineração, principalmente, certo? Então, muitos edifícios do século XVIII, né, que foram preservados e que chegaram até a gente e que, portanto, são considerados patrimônio cultural material brasileiro, certo? A gente também tem outros tipos de patrimônios, como, por exemplo, os arqueológicos, né, como é o caso do conjunto da Serra da Capivara, no Piauí, que é um parque nacional, porque também é um conjunto natural importante, mas que contém, então, pinturas rupestres, né, do período de uma ocupação muito, muito antiga brasileira, coisa de 20 mil anos, e esse conjunto, então, é definido como patrimônio cultural material brasileiro, porque você pode ir até lá para ver as pinturas rupestres, então, que estão nas paredes das cavernas, né? Então, é um outro tipo de patrimônio material. Um outro tipo ainda é o Mercado Ver-o-Peso, de Belém do Pará, que tem a estrutura arquitetônica que recebe, né, que é sede desse mercado faz muito tempo, que faz parte, então, de toda uma forma de se relacionar com a cidade, com o comércio, né, e com as tradições populares, que está colocado lá na cidade de Belém, tá certo? Então também é patrimônio material, a estrutura física mesmo do mercado é patrimônio material. E por último, monumentos também são, penúltimo, monumentos como essa aqui, que é a mão do Memorial da América Latina, em São Paulo, que é um espaço, um centro cultural reservado, né, pensado para celebrar a América Latina, e tem esse monumento, então, em forma de mão, que tem uma espécie de sangue que escorre aqui no formato do continente. Né? Foi pensado pelo Oscar Niemeyer, e então homenageia a América Latina na cidade de São Paulo, certo? Então, o monumento pode homenagear um evento histórico, uma personagem histórica importante, ou, como nesse caso, né, homenagear o continente latino-americano, né, essa divisão que a gente cria a partir de uma matriz histórica e cultural comum, que é o caso aqui, tá certo? Então também é um exemplo, monumentos também são exemplos de patrimônio material. Por último, mostro para vocês o Real Gabinete de Leitura, não é? Que é esse lugar belíssimo que fica no Centro Histórico do Rio de Janeiro, que a gente tem então, ao mesmo tempo, o prédio, né, a estrutura dele foi fundada em 1837, então é lógico, é uma estrutura histórica importante, materialmente falando, mas também o seu acervo, né? A coleção de livros dele também é patrimônio material, porque acervos em geral, então, coleções de livros, de discos, de filmes, de fotografias, de obras de arte, também são patrimônio material, né? Porque são concretos, são físicos, tá certo? Então, esses foram os nossos exemplos de patrimônio material. Agora, para falar de patrimônio imaterial, vamos ler o que o IPHAN diz que é patrimônio imaterial. São os bens culturais de natureza imaterial que dizem respeito a práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas, né? Então, existe aí uma dimensão do patrimônio que é importante para a história e para a cultura de um povo, que, portanto, deve ser preservado, que não é exatamente um prédio físico, né? Ou um conjunto de livros, ou um conjunto de obras de arte, ou então uma escultura gigantesca, né?
existe aí algo da dimensão do patrimônio que, de fato, a gente se caracteriza pela imaterialidade porque está aqui agora, e é sazonal, existe numa determinada época do ano, depende das pessoas, né? Às vezes é a apresentação de uma dança, de um espetáculo, às vezes é um jeito de fazer alguma coisa. Então isso é o que a gente chama de patrimônio imaterial. Teve uma época que a prova do Enem gostava muito de cobrar sobre patrimônio imaterial. Hoje em dia não tem sido um tipo de questão tão comum, mas é importante vocês saberem, né? Porque é uma coisa simples e sabendo você se vira bem nessa parte da prova. Então, é patrimônio material. Cito aqui para vocês alguns exemplos, né? O ritual Iaqua, do povo indígena de Nauê, Nauê, fica no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, né? Na região do Rio Juruí. Então, que é um ritual muito importante, anual, que marca uma série de sazonalidades aí dessa etnia indígena, que foi bastante documentado, que é super complexo, né? Porque é um ritual que visa, que tem como objetivo alimentar certos espíritos, que é importante, então, para que as coisas funcionem direitinho dentro da cultura, né, dessa etnia indígena. Então, a gente considera patrimônio material, né? Porque, lógico, depende das pessoas. Envolve coisas materiais? Envolve, né? Envolve adereços, adornos, comidas, mas também vai envolver cânticos, vai envolver danças, né? Vai envolver cerimônias religiosas propriamente ditas, né? Então, esse conjunto todo é patrimônio imaterial cultural brasileiro, certo? Porque documenta, né, toda uma dimensão cultural do Zenauê, Nauê, então, que faz parte, não é, dessa riqueza cultural que é o Brasil. Da mesma forma, a literatura de cordel, né, que é bastante comum, principalmente no Nordeste, mas não só, também é parte do patrimônio material brasileiro. Por que imaterial? Não tem os livrinhos? Tem os livrinhos. Mas a literatura de cordel é todo o processo, né, de criação dessas narrativas e de impressão, de ilustração desses pequenos objetos e também os lugares onde eles são comercializados, né? Então tudo isso faz parte desse conjunto que a gente considera patrimônio imaterial, tá certo? Da mesma maneira, a congada, por exemplo, não é, que é na verdade um tipo de festividade que existe em diversos lugares do Brasil, né? É um fenômeno que acontece em muitas partes do Brasil que tem a ver então com uma transmissão, né, de devoções e cerimoniais africanos e afrodescendentes, misturados com devoções católicas, né, que datam do período da colonização. Essa mistura e digamos, esse amálgama que é produzido a partir, né, dessas matrizes africanas e do catolicismo que existe aqui no Brasil e que é transmitido via oral, por tradição, através de irmandades, é uma presença em muitas cidades brasileiras, né? Então aqui eu mostro para vocês duas imagens, uma que mostra o cortejo do rei e da rainha do Congo, lá em Uberlândia, que são aqui então esses anciões que estão vestidos, né, trajados adequadamente, e aqui embaixo o Reinado do Rosário em Ouro Preto. Então os lugares vão ter as suas peculiaridades, né? Mas em geral envolve música, envolve cantos, né? Envolve devoções a santos específicos, e envolve uma celebração pública, tá certo? Tudo isso, então esse conjunto todo que envolve as pessoas, o ritual, as devoções, né, as tradições orais, né, os cânticos, os instrumentos, tudo isso, os figurinos, tudo isso compõe esse patrimônio material que é a congada, certo? Além disso, a gente também tem tradições tipo culinárias, né? Então eu mostro para vocês uma foto da tradição doceira de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é patrimônio material brasileiro, mas temos várias outras, né? Temos os queijos de Minas, temos a cajuína no Piauí, diversos produtos alimentícios, que na verdade não são produtos, né? Que são resultado de uma tradição complexa de fabricação, que envolve saberes que são transmitidos, né, de geração para geração, e que refletem muitas vezes porções inteiras da cultura de um determinado lugar, por isso são considerados patrimônio material brasileiro, tá certo? Então acho que também é interessante pensar, né, que também a gastronomia, a culinária, carrega, não é, o nosso patrimônio cultural e permite que a gente conheça melhor, né, essa imensa diversidade e heterogeneidade que é o Brasil. Aqui eu só dei exemplos brasileiros, mas claro que a gente poderia usar os mesmos conceitos para falar de outros lugares também, tá certo? Então acho que é importante que vocês tenham em mente quando falar de patrimônio, não é? Que o patrimônio cultural ele tem essa dimensão super ampla e super heterogênea, e que fazer questões do Enem sobre isso exige, então, que você esteja atento para essa diversidade, né? Que você esteja atento a entender que a cultura é muito mais do que só o que se passa dentro de um teatro chique, né? Ou dentro de uma biblioteca, tá certo? É algo muito mais amplo, no que o Brasil é particularmente rico, tá certo?
Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!